Somos chamados a partilhar a fé em comunidade. Dimensão comunitária da fé. A fé em Jesus leva necessariamente a formar uma comunidade, um grupo cristão. Nele, a fé descobre-se, alimenta-se, difunde-se, de tal maneira que a fé e a comunidade se apresentam como duas realidades inseparáveis. A fé que pessoalmente vivemos tem o seu maior momento de expressão quando estamos reunidos em comunidade e, em nome de Jesus, a manifestamos. Ouvindo a palavra, orando, celebrando a Eucaristia, amando o irmão. O Concílio Vaticano II provocou uma série de transformações de um estilo diferente que é preciso reinventar em cada nova situação. Entre essas transformações está a redescoberta da dimensão comunitária da fé, hoje sentida por muitos cristãos, especialmente pelos jovens. O programa de vida da Igreja não era muito satisfatório e continua a não o ser em muitos aspectos. Os cristãos, acostumados a uma espiritualidade individualista, feita de rezas e de numerosos atos de piedade, precisavam de uma renovação profunda para redescobrir a Igreja como povo de Deus e comunidade de crentes. Precisavam de redescobrir que o cristão é um membro de uma comunidade em que Cristo vivo se torna presente e na qual a fé nele se exprime, se desenvolve e se difunde. A insatisfação e o desenvolvimento que existem em amplos setores da Igreja, por não verem realizadas as grandes linhas traçadas pelo Concílio Vaticano II, estão a transformar-se na alegria de uma conversão ao sentido comunitário da fé, porque vão surgindo grupos comprometidos que fazem da Igreja, das pequenas comunidades e dos grupos uma realidade viva. Participação e dinamismo. Na nossa Igreja atual ainda há uma maioria de pessoas em que se nota uma grande passividade na maneira de entender e de viver a sua pertença à Igreja. Muitos entendem por Igreja somente os religiosos, enquanto os leigos ficam na penumbra, como extrato inferior da pirâmide. Assim, distinguem-se uma minoria ativa e uma grande massa passiva. Na verdade, se a maioria dos membros de uma igreja for passiva, já não se poderá falar de uma comunidade. Se o mesmo acontecer com os grupos, já não se poderá falar de grupos cristãos, porque, neste caso, já estará ausente uma consciência clara da sua pertença à igreja, à comunidade ou ao grupo, o que será muito grave. Mas será injusto ver somente o aspecto negativo. São cada vez mais as pessoas que tomam posição perante o religioso, porque sentem necessidade de se unir, de se agrupar, de formar autênticos grupos de oração e de compromisso. Sobretudo, os jovens estão a despertar para uma fé mais partilhada em grupo e mais comprometida. São mais responsáveis perante a sua fé e estão mais sensibilizados a respeito da comunidade. Sentem-se mais igreja, sabem criticá-la, assumem os seus pecados, defeitos e problemas, sentindo-os como algo seu, pessoal, como algo que os faz sofrer, morrer, para chegarem a sentir a alegria de uma igreja mais viva, autêntica, evangélica. Identidade e identificação. Quem é a Igreja? É urgente pôr este problema de identidade e identificação. Frequentemente, os passos que se estão a dar para uma maior clarificação originam tensões e conflitos. Este processo de identificação é uma tarefa necessária
e deve orientar-se para uma descoberta do essencial, num movimento de regresso à fonte do Evangelho e da primeira comunidade cristã. O retorno a essa fonte pressupõe que nos identifiquemos a nível pessoal e do grupo com as notas especificamente cristãs que cada grupo deve ter e que o definem enquanto tal. Quer dizer, partilhar periodicamente a fé, dar um testemunho visível de fraternidade, fazer oração e celebrar a Eucaristia, deixar-se interpelar pela palavra de Deus, esforçar-se por construir à sua volta um mundo mais justo e mais humano, ser testemunha de Cristo ressuscitado diante de todos. Este regresso à fonte pressupõe também uma identificação com uma Igreja que é santa e pecadora. A Igreja de hoje continua a ser Igreja de Jesus Cristo. São os grupos cristãos quem, com o seu compromisso, deve contribuir para fazer uma Igreja mais santa pela santidade de cada um dos seus membros e de cada uma das pequenas comunidades. Comunhão e unidade. O grupo cristão deve ter bem claro o sentido da comunhão e da unidade. A comunhão fraterna exige uma relação interpessoal dos membros do grupo, que é a manifestação da relação íntima e pessoal que cada um tem com Cristo. É Ele quem realiza a comunhão união de todo o povo de Deus. A unidade entre os membros da comunidade traduz-se numa riqueza variada de dons e carismas que têm um objetivo central: anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Construir a unidade da Igreja é preparar o caminho para que o mundo creia em Cristo. Assim o afirma Ele próprio: que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Uma identificação desta profundidade na comunidade cristã leva não somente a uma íntima comunhão e unidade, mas também conduz a uma crítica sadia e construtiva própria daqueles cristãos que têm um grande amor à Igreja. São cristãos que não somente aceitam com maturidade uma realidade que tem aspectos defeituosos, mas que também procuram fazer com que ela evolua e melhore, a partir de dentro, com a sua colaboração pessoal. Os jovens, sensíveis a tudo o que significa clareza e autenticidade, esforçam-se por identificar-se cada vez mais como cristãos. Este objetivo de se identificarem é que move muitos grupos cristãos e também todos aqueles que participam neste encontro. Ao mesmo tempo, nós e os outros grupos estamos conscientes de que a fé tem de ser partilhada em comunidade, optando cada um de nós por prestar um serviço dentro dela. As origens da primeira comunidade cristã não foram casuais. Cristo, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão ao céu e o envio do Espírito foram factos salvadores definitivos que ficaram plasmados na primeira comunidade e, depois, nos escritos do Novo Testamento, como luz permanente para toda a história. A Igreja de hoje deve ser realmente de hoje, sim, mas Igreja de Cristo, autêntica, unida
e a viver o amor fraterno e a fé dos apóstolos. Ora, essa Igreja é formada por todos e por cada um de nós, pelos pequenos grupos, pelas pequenas comunidades. Da autenticidade desses grupos e comunidades, da vivência da sua fé, brotará uma Igreja mais autêntica e viva. No entanto, para voltar à fonte do Evangelho e da primeira comunidade cristã, precisamos da presença e do impulso do Espírito.